Olá, amigos e irmãos da Igreja Visível, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre você e sobre a sua casa. Antes de começarmos, um breve aviso. Esta mensagem foi gravada posteriormente em áudio após a pregação por conta de alguns problemas técnicos que nós tivemos na captação de imagem e som durante o culto. Mesmo assim, nós entendemos que o conteúdo dessa exposição é importante para a caminhada da igreja e para que todos que estão acompanhando a série consigam ouvir a mensagem. Nós chegamos hoje à terceira mensagem da nossa série da Quaresma, o caminho de Cristo, e a nossa oração é que ao ouvir esta palavra, o Senhor fale ao seu coração e continue nos conduzindo no caminho de Jesus. A Quaresma é esse período de 40 dias que antecede a Páscoa, um tempo em que nós, enquanto povo de Deus, preparamos o nosso coração e voltamos os nossos olhos para a cruz e para a ressurreição. Portanto, convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 19, leremos dos versos 1 ao 10. Hoje nós vamos refletir acerca de uma história bastante conhecida, a conversão de Zaqueu. E antes de entrarmos propriamente na história de Zaqueu, vale a pena observarmos algo que pode facilmente passar desapercebido em uma leitura mais apressada e mais comum do texto. O evangelista Lucas, ele não organiza o seu evangelho, especialmente a seção que nós leremos, de forma aleatória. O evangelista Lucas, ele é bastante cuidadoso e intencional. Perceba comigo na projeção, entre Lucas, no capítulo 18, versículo 18, e Lucas, capítulo 19, versículo 10, existe aqui uma construção pensada, uma arquitetura literária. Os estudiosos chamam isso de estrutura quiástica, uma organização em forma de espelho no qual o início do texto dialoga com o fim e o centro concentra a ênfase principal deste texto. Então, de um lado, o início dessa sessão é marcado por uma pergunta e do outro lado, o encerramento ele é marcado por uma declaração. O bloco começa em Lucas capítulo 18, versículo 18, quando o jovem rico pergunta, a história que você bem conhece: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele se encerra em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, quando Jesus declara: Hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meus irmãos, a pergunta do capítulo 18 abre o tema e a declaração do capítulo 19 fecha o tema. E essa correspondência, ela não aparece apenas nas extremidades desse texto, ela também se manifesta no meio, ou seja, nos personagens e também nas atitudes, porque no início nós encontramos um homem rico, o jovem rico, que não consegue abrir mão das suas riquezas. No final desse bloco, nós encontramos um outro homem rico que, ao compreender quem é Jesus, do que se trata esse evangelho, ele reparte os seus bens com alegria. Como resultado disso, o primeiro sai triste e o segundo recebe Jesus com alegria. O primeiro se afasta de Jesus e o segundo o recebe na sua casa. Ou seja, meus irmãos, Lucas está colocando diante de nós essas duas histórias para que a gente consiga perceber o contraste entre elas. A mesma condição social, mas resultados espirituais completamente diferentes. E no coração desse texto existe uma questão central: a cegueira. Em Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 43, nós encontramos o cego de Jericó. O evangelista Marcos identifica esse homem como Bartimeu, ou seja, alguém que não enxergava de maneira física, mas que ao mesmo tempo reconhece Jesus como Filho de Deus. Mesmo sem visão, ele viu que muitos com os olhos não conseguiam enxergar. E pouco antes disso, quando Jesus anuncia a sua morte, a sua ressurreição, Lucas registra que os discípulos não compreenderam nada dessas coisas. Ou seja, eles tinham olhos, mas ainda não compreendiam o que estavam vendo. Então, aparece para nós o jovem rico, um homem moral, religioso, correto aos olhos da sociedade, mas incapaz de perceber o valor supremo de Cristo. Os irmãos conseguem perceber o movimento do texto? O jovem rico vê,
mas não enxerga. Os discípulos escutam, mas não compreendem. Bartimeu não vê fisicamente, mas reconhece o Messias. E agora, Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus e descobre que, na verdade, era Jesus quem estava buscando encontrá-lo. Lucas está nos conduzindo nas entrelinhas a uma pergunta maior. Não se trata, irmãos, apenas de uma questão e uma discussão sobre dinheiro ou sobre moralidade. É uma discussão de visão espiritual. Portanto, é que neste cenário, Zaqueu não é apenas um episódio isolado e solto. Ele é a resposta à pergunta feita pelo jovem rico: o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? E, meus irmãos, quando nós entendemos esta construção, nós lemos o texto com mais profundidade. Não são histórias soltas, mas é uma teologia em movimento. Lucas não apenas relata acontecimentos, ele nos conduz a enxergar aquilo que realmente está em jogo. Quem reconhece Jesus e por isso entra em seu reino. Sem mais delongas, vamos à leitura do texto bíblico. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorqui coisa alguma, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Palavra do Senhor, alimento para as nossas almas. Meus irmãos, nessa história conhecida, Jesus ele está passando por Jericó, uma cidade rica e próspera. Jericó era uma espécie de refúgio da elite da época. Herodes, o Grande, ele costumava passar temporadas ali, e muitos membros da elite de Jerusalém moravam ou possuíam propriedades em Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Localizada a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, Jericó tinha um solo fértil e abundância. Não por acaso, em Deuteronômio 34:3, Jericó é chamada de Cidade das Palmeiras. E para o povo que entrava na Terra Prometida, Jericó era uma demonstração concreta da fertilidade da terra que Deus havia prometido ao seu povo. E você deve se lembrar que na parábola do bom samaritano, Jesus ele descreve um sacerdote descendo de Jerusalém para Jericó. E isso serve para nos mostrar que Jericó era uma rota importante, onde pessoas influentes ali transitavam. E é nesse cenário que nós encontramos Zaqueu. O texto diz para nós que Zaqueu era chefe dos publicanos e um homem muito rico. Você deve saber que esse sistema de riqueza vinha do sistema corrupto que marcava as atividades dos publicanos. Os publicanos, eles eram judeus que, embora pertencessem ao povo de Israel, eles trabalhavam para Roma, e Roma mantinha um sistema pesado de tributação. Os publicanos recebiam autorização para coletar impostos do próprio povo e repassá-los ao império. O problema é que não havia naquela época um controle rigoroso dessa atividade, e esses publicanos eles cobravam além do devido e ficavam com a diferença. Por isso, eles eram vistos como traidores. Eles eram odiados não apenas por servirem a Roma, mas porque enriqueciam explorando dos próprios compatriotas. E Zaqueu não era apenas um mais dos publicanos, ele era o chefe deles. Ele era o principal responsável por organizar e fomentar esse sistema em Jericó. Não é exagero dizer que ele era considerado um homem corrupto. E curiosamente, o nome Zaqueu significa puro ou inocente, exatamente o oposto do seu estilo de vida.
Aos olhos de Jericó, Zaqueu estava definido pelo seu passado e pelas suas escolhas. E é exatamente nessa cidade que Jesus está passando. Esse detalhe é significativo porque essa é a última vez que Jesus atravessa Jericó antes de seguir para Jerusalém. Lembre-se, Jesus está a caminho da cruz. Humanamente falando, aquela era a última vez que Zaqueu tinha para se encontrar com Jesus. Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas havia um obstáculo, a sua baixa estatura e a multidão. E diante dessa limitação, ele corre adiante e sobe numa figueira. Veja o contraste: um homem socialmente poderoso, chefe de um sistema, precisa descer do seu orgulho para subir numa árvore. E aí o texto nos surpreende, não é apenas Zaqueu que vê Jesus, é Jesus quem o vê. Ao passar, Jesus o chama pelo nome. Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Jesus entra na sua casa e esse encontro produz transformação. O chefe dos exploradores torna-se restituidor. O homem que acumulava começa a repartir. E esse é o relato do texto bíblico. Agora, meus irmãos, permita-me fazer com você um exercício. Eu quero voltar ao início dessa história e dividi-la em 5 etapas. E eu proponho que essas 5 etapas, esses 5 passos da jornada espiritual de Zaqueu, também representam os passos que todos nós precisamos dar ou estamos dando na nossa peregrinação espiritual. 5 etapas, 5 pontos. E ao final deles farei uma pergunta e um convite a você. É importante você saber, e acredito que você saiba disso, estou apenas te relembrando que a Bíblia é um livro de arquétipos. Isso significa que as histórias das personagens das Escrituras também espelham a nossa própria história. Zaqueu não é apenas o homem do passado, ele representa fases da vida de todo ser humano. E a primeira fase, a primeira etapa, eu gostaria de chamar de alienação. Zaqueu vivia alienado antes de conhecer a Jesus. Ele era um homem que não se importava em lesar, em explorar, em abusar dos outros. E esse é o retrato do homem e da mulher sem Deus. Vive para satisfazer os próprios prazeres. São pessoas que relativizam a moralidade e, no fundo, acreditam que os fins justificam os meios. Não são pessoas que necessariamente vivem preocupados em negar a existência de Deus, mas são pessoas que vivem centradas apenas em si, apenas para os seus próprios prazeres. Sem Deus, nós tentamos preencher o vazio interior, acumulando prazer, sucesso e reconhecimento. Assim, o alienado, ele passa a vida inteira tentando encontrar significado fora daquele que é a própria fonte do sentido. E viver apenas para prazer de si mesmo tem um custo muito alto. O filósofo alemão Schopenhauer dizia que a vida é um pêndulo entre o desespero e a frustração. Primeiro nós nos desesperamos para alcançar algo e depois de alcançado nós nos frustramos ao perceber que aquilo já não mais nos satisfaz. Pense agora em algo simples como o celular. Nós compramos o celular da última geração, ou quase da última geração, e assim nós ficamos eufóricos, nós exploramos cada função, mas pouco tempo depois o encanto passa. O que parecia suficiente se torna insuficiente, e então nós percebemos que precisamos de algo novo. Ou seja, irmãos, esse é o ciclo do homem e da mulher alienada. Mas graças a Deus, a nossa história, a história de Zaqueu não termina aí, porque chega um momento em que algo começa a mudar. Zaqueu ele passa da alienação para a segunda fase, a curiosidade. O texto é claro para nós no verso 3 do capítulo 19. Ele procurava ver quem era Jesus. Antes de qualquer transformação, existe um movimento interior. Zaqueu quer saber, Zaqueu quer ver. E assim também aconteceu conosco. Chega um momento em que nós começamos a perceber que existe uma realidade para além de nós. Nós colocamos a cabeça no travesseiro e ali tem uma inquietação. Nós descobrimos que é um vazio dentro de nós, um vazio que nada nesta vida pode preencher de maneira plena, e aí nasce a curiosidade. Nós começamos a procurar. E essa forma, ela pode assumir muitas formas. O sujeito se lembra da avó ou da tia da Assembleia de Deus, que um dia ele falou de Jesus,
Recorda de um panfleto que recebeu na rua que dizia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lembra de um acampamento ao qual foi levado quando era criança ou quando era um junior. Recorda de uma experiência religiosa que teve no passado. E há até quem diga: eu estava tão curioso que eu comecei a frequentar várias reuniões. Eu estava tão curioso que eu comecei a frequentar vários encontros de religiões diferentes. Eu passei a ouvir discursos motivacionais. Eu comecei a consumir ideias que me prometiam sentido. Ou seja, irmãos, as pessoas, elas vão de lugar em lugar, de experiência em experiência, tentando entender aquilo que está acontecendo, porque no fundo, eles estão atrás de identidade e de significado. E no relato de Zaqueu, talvez Zaqueu pensasse algo parecido. Quem é Jesus? Um novo pregador? Um novo curandeiro que está passando por Jericó? Qual que é a novidade? Lembre-se, Zaqueu ele vivia numa cidade influente, onde as notícias circulavam rápido. Ele era alguém que não queria ficar à margem daquilo que estava acontecendo. Ele queria ver por si mesmo. É interessante, irmãos, é interessante, irmãs, perceber como isso aparece muito nas histórias de conversão de irmãos e irmãs. Eu tenho o costume de iniciar conversas com irmãos que eu estou conhecendo com uma simples pergunta: como começou a sua caminhada com Jesus? E é interessante perceber como muitos respondem de maneira parecida. Eu estava numa busca, eu já vinha procurando há algum tempo. Começou com uma curiosidade que foi crescendo dentro de mim. É exatamente isso que nós vemos aqui. Zaqueu está curioso, ele está procurando. E, irmãos, a curiosidade é muitas vezes o primeiro sinal de que a graça já começou a operar. A curiosidade, ela pode parecer ser pequena, mas às vezes ela é o primeiro sussurro da graça de Deus, porque Deus muitas vezes não inicia a sua obra com certezas inabaláveis, mas com santas inquietações, com santas curiosidades. Aquilo que começa com uma simples curiosidade pode ser, na verdade, Deus despertando um coração que antes estava adormecido. Primeira fase, alienação. Segunda fase, curiosidade. A terceira fase é a busca intencional. Agora Zaqueu sai da mera curiosidade e começa a agir. O texto nos mostra aquilo que ele faz no capítulo 19, versículo 4. Zaqueu corre adiante e sobe numa árvore. O texto diz para nós que a multidão o impede, mas ele não desiste. E, meus irmãos, muitas vezes a terceira fase começa de forma tímida nas pessoas, e isso necessariamente exige de nós sensibilidade. Exige de nós sensibilidade porque é aquela pessoa que vem à igreja e se senta no fundo. Não porque há problema em sentar no fundo, mas porque ela quer passar desapercebida. Ela observa, ela analisa, ela olha para o momento de louvor, vê as pessoas cantando a plenos pulmões e pensa: o que é que essas pessoas sabem que eu ainda não sei? Elas veem pessoas se emocionando e chorando durante o culto e se pergunta: o que toca essa pessoa que ainda não me toca? Ou seja, há uma inquietação crescente. É alguém que quer entender, quer experimentar, quer ver por si mesmo. Isso é a busca intencional. Mas há algo ainda mais profundo no texto. Enquanto Zaqueu está procurando Jesus, é Jesus quem o encontra. Aos olhos da multidão, parece que Zaqueu era apenas um homem curioso subindo numa árvore. Mas aos olhos do céu, meus irmãos, era a graça de Deus conduzindo aquele pecador a um encontro com o Salvador. E se você já teve um encontro com Jesus, houve um dia em que o Senhor parou diante de você e o fitou com os olhos da graça. E depois que os nossos olhos se encontraram com os olhos de Cristo, nunca mais saímos os mesmos. Porque quando a graça nos alcança, ela não pede licença, ela nos vence. Quando a graça soberana decide salvar, ela não falha. É uma graça que nos encontra, nos quebra, nos constrange e nos transforma. Essa é a força da graça, irresistível, invencível, redentora. E o texto diz que ao passar, Jesus olhou para ele e o chamou pelo nome. Zaqueu, desça depressa. Ele não é apenas visto, meus irmãos, ele é conhecido. E eu imagino o impacto daquele momento para Zaqueu.
Como é que Jesus sabe do meu nome? Como Jesus me reconheceu no meio daquela multidão? O salmista, no Salmo 139, nos lembra que o Senhor nos conhece antes mesmo de nascermos. Ele conhece as nossas falhas, os nossos traumas e os nossos segredos mais escondidos e ainda assim nos chama pelo nome. Mesmo quando a multidão murmura, dizendo que Jesus entrou numa casa de um pecador, ele não se afasta, ele não recua. E meu irmão, minha irmã, pode ser que as pessoas ao seu redor duvidem de você. Pode ser que as pessoas questionem da sua mudança. Mas, meu irmão, minha irmã, Jesus te chama pelo nome, e isso é suficiente. Enquanto nós buscávamos de forma tímida, ele já nos via. E talvez hoje você esteja tentando apenas ver quem é Jesus. Talvez você esteja observando de longe, tentando entender. Mas o que você ainda não percebeu é que ele já viu você. E essa é a lógica do Evangelho. Não somos nós que primeiros encontramos Cristo, é Cristo quem nos encontra. Nunca houve amor como esse. Então chegamos à quarta fase, o encontro. O texto diz que Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Perceba a urgência, perceba a alegria. Até aqui Zaqueu queria ver Jesus. Agora ele recebe Jesus. E aqui está a grande virada do texto. A busca que antes era feita à distância, agora se transforma em encontro. Agora se transforma em presença. A curiosidade se transforma em comunhão. O curioso agora entra em um relacionamento. Porque quando, meus irmãos, nós somos encontrados por Cristo, algo se ajusta dentro de nós. É como se as peças soltas finalmente encontrassem o seu lugar certo. Zaqueu experimenta uma alegria que nunca conheceu. Não é a alegria da riqueza, não é a alegria do poder, não é a alegria do status social, é a alegria de receber Cristo. E aqui existe uma diferença enorme. Há um abismo entre ver Jesus e receber Jesus. Ver Jesus pressupõe controle. Eu observo, eu avalio, eu decido até onde eu vou. Receber Jesus é outra coisa. Receber implica em rendição, implica em reconhecer que eu não sou mais o dono da casa. E é exatamente isso que nós vemos acontecendo com Zaqueu. Jesus vai até a sua casa. E o texto não descreve os detalhes, mas a gente consegue imaginar o peso dessa cena. Mesa posta, conversa, proximidade. Enquanto isso, a multidão murmurando, ele se hospedou na casa de um pecador. É como se eles estivessem dizendo: Ei, Jesus, você errou o endereço. Jesus, o Waze está fora do sistema. Você errou. Mas o Evangelho, meus irmãos, é exatamente isso. Jesus sempre entra nas casas que ninguém escolheria. E embora a multidão esteja olhando para a casa de Zaqueu com indignação, o ponto principal não é o que está acontecendo na sala, é o que está acontecendo no coração de Zaqueu. E o encontro verdadeiro com Cristo, meus irmãos, ele não termina numa emoção bonita. Ele produz transformação concreta. E é por isso que Zaqueu se levanta e declara o verso 8: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Isso é uma decisão concreta. É interessante olharmos e analisarmos que Jesus não o ameaça. Jesus não negocia, Jesus não impõe uma condição, ou seja, inevitavelmente, a graça produz uma resposta. Aquele que antes acumulava, agora reparte. Aquele que explorava, agora restitui. E aquele que era dominado pelo dinheiro, agora se liberta dele. E considerando o sistema em que Zaqueu estava inserido, é possível que no final das contas não sobrasse praticamente nada para ele. Afinal, ele havia prejudicado muita gente. E então Jesus declara: Verso 9: Hoje houve salvação nesta casa. E, meus irmãos, alguns podem interpretar esse texto de maneira equivocada, como se a salvação tivesse vindo porque Zaqueu repartiu os seus bens. Mas essa não é a intenção do autor. A ordem do texto é outra. Zaqueu, ele não reparte para ser salvo. Ele reparte porque ele foi alcançado pela salvação. A mudança nas suas atitudes não é a causa da graça, é a sua evidência. Quando o Senhor nos encontra e nos salva, ele nos transforma. E a evidência dessa transformação aparece justamente na área onde mais éramos escravizados. No caso de Zaqueu, a ganância. No nosso caso, pode ser o orgulho.
a vaidade, o ressentimento, o controle. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Fazemos boas obras porque fomos salvos. A salvação é relacionamento com Deus. Jesus disse para nós em João que a vida eterna consiste em conhecer ao Pai e ao Filho. Quando nós somos alcançados pela graça, isso necessariamente produz fruto. E Paulo explica isso para nós com clareza em Efésios no capítulo 2. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E aí o texto continua, verso 10. Porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Veja, irmãos, não pelas obras, mas para as boas obras. Até as boas obras que nós praticamos são frutos da graça. Não são tentativas de merecimento, são evidências de transformação. Zaqueu entendeu isso. Ele entendeu que não é apenas o beneficiário da salvação, ele se torna instrumento dela. Agora que foi alcançado, a sua vida e os seus recursos deixam de servir ao seu ego e passam a servir ao reino de Deus. Essa é a marca do encontro verdadeiro. E aqui nós entramos na quinta fase, a missão. Permita-me relembrar com você. Primeira, alienação. Depois, curiosidade. Depois, busca intencional. Depois, encontro. E agora, missão. Nós não podemos parar no fui encontrado. Nós não podemos reduzir a vida cristã em frequentar uma igreja, em cantar, em contribuir, em ter comunhão com um grupo pequeno, em cumprir um rito religioso semanal. Este não é o fim da nossa jornada. Existe um passo além. Participar da missão. Agora que fomos encontrados, somos chamados a sermos instrumentos para que outros também possam ser alcançados. E aqui está, meus irmãos, a maturidade da fé. Entender que a graça que nos alcançou também nos envia. Eu me lembrei de uma frase que eu ouvi de um bispo anglicano chamado Dom Robson Cavalcante, que me marcou profundamente. Ele disse o seguinte: a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que irá se concretizar ali e além. Repito, a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que irá se concretizar ali e além. Eu creio, irmãos, que a missão da igreja é primariamente proclamar o Evangelho. Proclamação oral da boa notícia. O Senhor morreu para salvar pecadores. Essa é a mensagem que nos transforma. É o poder de Deus para a salvação. Mas uma igreja transformada não pode parar na proclamação. Ela precisa se disponibilizar para ser as mãos e os pés de Cristo. Porque é a partir dessa perspectiva que ela manifesta, na medida do possível, a realidade de um reino que um dia será pleno. E se é verdade que no reino vindouro Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, então aqui e agora comecemos a enxugar a lágrima daqueles que choram. Se é verdade que naquele dia não haverá necessidade, porque estaremos plenamente satisfeitos em Cristo, então já agora usemos os nossos recursos para suprir as necessidades uns dos outros. Se é verdade que no reino final não haverá carência, dor ou falta, então hoje, como povo de Deus, nós nos colocamos à disposição para atender às demandas daqueles que estão ao nosso redor. Não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. No início desse sermão, eu disse a você que faria uma pergunta e um convite. A pergunta é bastante simples. Em que estágio da sua jornada espiritual você está? Talvez você esteja aqui, mas ainda viva como um alienado. A sua preocupação gira apenas em torno da sua própria vida, da própria imagem, do próprio bem-estar. Não importa muito quem ficou para trás, quem foi ferido, quem foi prejudicado no caminho. Deus ainda não é uma prioridade para você. E talvez você esteja aqui quase que por acaso. Um amigo querido insistiu muito, a sua esposa, o seu esposo ficou no seu pé, os seus pais te obrigaram, um familiar te convidou, mas no fundo nada parece fazer sentido, nada parece realmente se conectar com você. Mas se esse é o seu caso,
eu lhe faço um convite. Dê um passo adiante. Permita-se ao menos ser um curioso. Abra-se para a possibilidade. Às vezes, a curiosidade é o início de tudo. Mas talvez você já esteja nessa segunda fase. Algo dentro de você te incomoda. Você deita a cabeça no travesseiro e sente o peso da existência. A sua vida pode até estar organizada de maneira externa, mas há uma inquietação silenciosa dentro de você, porque parece que te falta alguma coisa. Se você está aí, eu te convido a dar o próximo passo. Faça uma busca intencional. Comece a buscar o Senhor. Comece a orar. Comece a ler a Escritura. Procure entender quem é Jesus. Porque enquanto você o busca, há algo profundo acontecendo. O Senhor já está se aproximando de você. Pode ser que você esteja nessa fase hoje. E eu digo com reverência e com temor a você. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, é dia de salvação. O Senhor está passando. Para Zaqueu, era a última vez que Jesus passava por Jericó. Nós não sabemos quantas oportunidades ainda teremos. Pode ser que esta seja a sua última. Ele conhece o seu nome. Ele conhece os seus defeitos, as suas falhas, os seus pecados, os seus segredos mais escondidos, e ainda assim ele não se envergonha de você. Ele olha nos seus olhos, olhe de volta, receba com alegria. Mas talvez você já tenha experimentado desse encontro. Você já foi alcançado. Você ama estar aqui. A música toca no seu coração. A palavra te edifica. Você cresce na fé. Você sente que o Senhor está com você. Mas eu gostaria de te lembrar que esse também não é o último passo. Existem evidências da salvação que ainda precisam aparecer. Zaqueu mostrou isso de forma concreta. A graça nos reeduca de tal maneira que aquilo que antes era o nosso ídolo passa a ser instrumentos nas mãos de Deus. Aquilo que antes nos dominava, o dinheiro, agora se torna instrumento do reino. Zaqueu deixa de ser servo de Mamon e passa a ser servo de Deus. E no seu caso, o que precisa ser entregue talvez não seja dinheiro, talvez sejam os seus ouvidos, os seus abraços, o seu tempo, a sua disposição. É tão raro encontrarmos alguém disposto a ouvir, tão raro encontrar alguém que diga: conte comigo. Se fomos encontrados, nós não podemos, irmãos, parar no conforto do encontro. Há um passo a mais, a missão. Use a sua vida, use os seus recursos para manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, aquele reino que um dia se concretizará plenamente, não para ser salvo, mas porque você já foi salvo. Nisso consiste a verdadeira felicidade. E meus irmãos, em última análise, a história de Zaqueu não é sobre Zaqueu. Ele não é o personagem principal. Jesus é o centro da narrativa. Zaqueu, ele sobe numa figueira para ver Jesus, tentando vencer a multidão. Mas no fim, ele descobre que não foi ele quem chegou melhor. Foi Jesus quem viu primeiro. E quando lemos sobre essa árvore, é impossível não lembrar que nas primeiras páginas da Bíblia também encontramos uma árvore. A árvore do Éden. Adão come do fruto proibido. Os seus olhos se abrem. Ele percebe que ele estava nu. E o que é que ele faz? Ele se esconde. Desde o Gênesis, o pecado produz esse movimento. O homem tentando se esconder de Deus. Atrás de folhas, atrás de justificativas, atrás de máscaras. Agora em Lucas 19, nós temos um outro homem numa árvore. Adão se esconde porque tem culpa. Zaqueu sobe porque quer ver. Mas ambos compartilham da mesma condição. São pecadores necessitados da graça. E aqui, irmãos, está a beleza do Evangelho, vista à luz de toda a Escritura. Para resolver definitivamente a nossa situação diante de Deus, Jesus ele não sobe numa árvore para se esconder. Ele é levantado em um madeiro. A Bíblia chama a cruz de madeiro. E Paulo nos diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Adão tentou se esconder por conta do seu pecado. Cristo foi exposto por causa do nosso pecado. Zaqueu sobe numa árvore tentando ver Jesus, mas é Jesus quem sobe ao madeiro para que Zaqueu e nós possamos ser vistos, perdoados e reconciliados. Na cruz, Deus não está se escondendo do homem. Deus está se revelando ao homem. Ali não há fuga, ali há substituição, ali há rendição.
Na primeira árvore veio a queda, no madeiro da cruz veio a salvação. Zaqueu desce da árvore porque foi chamado pelo nome, e nós descemos das nossas porque Cristo foi levantado na dele. E talvez hoje você ainda esteja tentando se esconder atrás de alguma árvore. Reputação, dinheiro, prazer, religiosidade, performance espiritual, mas o Evangelho diz: não é você que precisa subir mais alto. Cristo já foi levantado por você. E quando ele foi levantado, ele não estava apenas morrendo, ele estava cumprindo aquilo que ele mesmo declarou. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pela graça que nós vemos nessa história. Assim como aconteceu com Zaqueu, o Senhor também nos viu quando estávamos perdidos, distantes e incapazes de nos salvar. Obrigado porque Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Obrigado porque a tua graça nos alcança antes mesmo de entendermos o quanto nós precisamos dela. Pedimos que a tua palavra não fique apenas na nossa mente, mas alcance o nosso coração. Se há em nós apenas curiosidade, nos conduza ao encontro verdadeiro com Cristo. Se há distância, nos aproxime de ti, Senhor. Assim como o Senhor transformou a vida de Zaqueu, transforme também a nossa. Que a salvação produza em nós uma vida nova, uma vida marcada por arrependimento, por generosidade, por obediência. E envia-nos, Senhor. Que a graça que nos alcançou também nos coloque na tua missão, para que outros sejam encontrados por ti. Nós oramos assim, no nome de Jesus, aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém e amém.